faça um balanço. Não, dê uma olhada em si mesmo. Descubra quais são suas fraquezas. Descubra onde você está procrastinando, onde você não está cumprindo suas responsabilidades. Consulte sua consciência e veja se você pode se endireitar peça por peça. Agora você acha que poderia ter um amanhã melhor. Você poderia crescer. Você poderia ser um adulto funcional. Você poderia ser um membro contribuinte da sociedade, por mais antiquado que isso pareça. Mas é um objetivo nobre, especialmente quando você é os olhos e a boca do Estado. Então, tenha algum otimismo, porque você é corajoso. Confie nas pessoas, você é corajoso. Suponha que amanhã possa ser melhor do que hoje, e então preste atenção na sua consciência e se recomponha. Nós perguntamos às pessoas, bem, se você pudesse ter os amigos que queria, como seria? Se você pudesse ter a carreira que queria, como seria? Se você pudesse usar seu tempo fora do trabalho de maneira produtiva e significativa, como seria? Como cuidar da saúde mental e física? Como lidar com tentações, como descrevi? Como você se educa? Essas são perguntas iniciais. Pedimos que as pessoas escrevam por 15 minutos sobre como pode ser o futuro delas em algum momento. Para idosos, de 3 a 5 anos. Para jovens, pode ser menos. Você consegue o que quer. Você pode ter o que quer e precisa se estiver cuidando de si mesmo. Como seria se você pudesse ter isso? Agora que você tem uma visão, fazemos você escrever uma oposta. Por exemplo, se mantiver maus hábitos, pode ser prejudicado em 5 anos. Que tipo de inferno seria isso? Como você pode evitar isso? Eles têm formas de evitar. E então pedimos que eles escrevam um pouco de um plano para colocar sua visão em prática. É como, ok, você tem uma ideia de como seria a vida se valesse a pena viver, como você vai se manter no caminho, como você vai implementar isso. E então fizemos esse trabalho, principalmente com estudantes universitários e especialmente com os homens. Parece funcionar extraordinariamente bem, mas o efeito geral é que reduz as taxas de abandono da universidade em cerca de 25%. Para se posicionar corretamente na vida. Você tem para saber quem você é e então incentiva as pessoas que estão fazendo o programa a dividir sua vida em 6 episódios e então apenas escrever sobre os eventos emocionalmente significativos para que você possa esclarecer de onde você veio e onde você está atualmente situado. A próxima parte ajuda você a analisar sua personalidade e descobrir seus pontos fortes e fracos. Depois de descobrir seus pontos fortes, o objetivo é aprender a aproveitá-los. E quando você quer, o que você quer fazer, quando descobre onde estão seus pontos fracos, é descobrir como fortalecê-los. E então a próxima etapa, então você se imagina daqui a alguns anos. 2 anos depois você pensa, se eu cuidasse de mim e tentasse ser quem realmente quero, como seria a minha vida? Isso faz você se questionar sobre o bem. Que amigos você quer e como se relacionar com eles. O que espera de um relacionamento íntimo? O que você quer em termos de relacionamentos familiares? Quais seriam seus objetivos de carreira ou educacionais? Como você vai cuidar de si mesmo mental e fisicamente? E como você vai evitar armadilhas como o abuso de drogas e álcool? E desenvolva uma visão para isso. E então escreva por 15 minutos sem muita preocupação com gramática ou ortografia sobre como sua vida poderia ser, se você pudesse ter a vida que deseja. Escreva por 15 minutos sobre como seria sua vida caso deixasse seus maus hábitos, ressentimentos e partes fracas, rancorosas e amargas dominarem, e te jogar no chão, e então te pede para fazer um plano para a visão positiva. Geralmente as pessoas não se sentam e formulam um plano positivo para o desenvolvimento de seu caráter e de sua vida. E é incrivelmente útil fazer isso. E então pessoas que estão se comparando desfavoravelmente com os outros. Isso é algo que os adolescentes fazem com frequência, mas podem superar ao começar a se identificar com seu eu ideal futuro, ao invés do seu projeto atual em desenvolvimento. Quero dizer, vocês, os adolescentes, vocês são jovens, têm a vida inteira pela frente para se organizarem e para se fortalecerem onde são fracos e para capitalizar suas forças.
Então, outra coisa a perceber também é que você tem tempo para fazer isso e não quer entrar em pânico demais se as coisas não estiverem indo perfeitamente bem para você quando você tem 14 ou 15 anos. É extremamente comum que seja o caso. Bem, eles não são ensinados a ter um conceito de direção. Eles não são incentivados. É como se o incentivo adequado fosse: olhe, criança, a vida é difícil, a vida vai ser difícil e muitas coisas vão cruzar o seu caminho. Mas você é muito mais forte do que pensa, e porque as pessoas são muito, muito fortes. E se você pode e começar a se disciplinar e se organizar em relação à visão de quem você pode querer ser e uma visão pessoal, certo? Isso não é ser quem outras pessoas acham que você deveria ser. Embora isso não seja um guia inicial ruim, isso é, se você pudesse ter o que precisa para fazer sua vida do jeito que gostaria que fosse, o que seria isso? Isso é o começo de uma visão, e é o tipo de coisa que te dá coragem, carisma, força e a habilidade de superar obstáculos e, eventualmente, autoconfiança e a capacidade de ser o tipo de pessoa que você quer ser e também de ser o tipo de pessoa que é útil e bem-vinda para outras pessoas. Isso é um ótimo objetivo. E você sabe, né? Eu acho que existem alguns elementos-chave que acompanham isso, né? Porque a outra coisa que eu realmente recomendaria fortemente aos seus espectadores como um experimento é: tente passar uma semana tente passar um mês, sem dizer nada, que você saiba que é uma mentira. Apenas experimente isso, porque isso também é algo incrivelmente poderoso. Você não vai acreditar o quanto isso mudará a sua vida. Então a regra é: observe o que você está dizendo e preste muita atenção nisso. E se você disser algo que te faça sentir fraco, ou que te faça sentir que se desviou do caminho e comece a se sentir fraco e desarticulado, então reformule sua linguagem até encontrar um lugar que te faça sentir que você está falando de uma posição de força. E então use essas palavras. E parte disso é não dizer coisas que você sabe que não são verdadeiras, porque você se enfraquece fazendo isso. E pessoas fracas se machucam seriamente. E então elas ficam amargas, e depois ficam ressentidas, e depois ficam malvadas. E então ficam hostis, e então as coisas ao redor delas não ficam boas de jeito nenhum. Então isso é outra coisa que eu recomendaria como um experimento. Você simplesmente não pode acreditar o quanto isso pode endireitar sua vida. Bem, às vezes você ganha e então você ganha graciosamente, e às vezes você perde, e então você perde nobremente. É como se não fosse a sua vez de ganhar, e talvez você não merecesse ganhar, e talvez haja algo para você aprender e você sabe. E principalmente o que há para você aprender é como falhar nobremente. Isso é uma vitória, cara. É como com jogos, você sabe, você tem que pensar sobre jogos. Você está jogando um jogo e o objetivo é ganhar. Mas você não está jogando um jogo, você está jogando uma série de jogos. E uma série de jogos não é o mesmo que um jogo. E então, o que você não quer é ganhar o jogo, você quer ganhar a série de jogos. Ok, e então, como que você ganha a série de jogos? Bem, você faz isso sendo um bom jogador, sendo um bom esportista. Existe uma ética nisso. Não importa apenas ganhar ou perder, mas como se joga. No mundo, você deve tentar vencer sim, mas também quer ser sempre convidado para jogar, participando de muitos jogos. Para isso, é preciso ser nobre e humilde, tanto na vitória quanto na derrota. Ser um bom jogador de equipe é essencial para construir um grupo forte, sem buscar toda a glória para si. Com o tempo, as pessoas percebem isso. Do ponto de vista ético, o importante é buscar vencer no conjunto de todos os jogos possíveis. Você faz isso sendo um bom esportista, o que é uma ética fundamental e muito profunda. Imagine que alguém está perseguindo um objetivo e algumas das coisas que eles têm que realizar ou confrontar no caminho para esse objetivo os assustam e eles começam a evitar, e então eles ficam mais assustados. E claro, a capacidade deles de perseguir seu objetivo ou de realizar seu objetivo se deteriora porque eles estão evitando.
se você é um psicoterapeuta ou mesmo um amigo ou um ente querido que oferece apoio, digamos que você vai encorajar a pessoa a enfrentar os desafios que estão fazendo com que ela tenha medo de enfrentá-los voluntariamente. E o que acontece como consequência disso é que a pessoa geralmente consegue superar esses medos e desenvolver as habilidades necessárias e prevalecer. E isso é, em parte, não tanto porque eles ficam menos medrosos, pois eles ficam mais habilidosos e corajosos. Então imagine se você morder um pouco mais do que você pode mastigar, você fica mais forte como consequência. E você faz isso na academia, por exemplo, quando vai levantar pesos, você levanta pesos que são um pouco mais pesados o tempo todo e, como consequência, você se desenvolve fisicamente e se transforma em quem você poderia ser, você se transforma em mais do que você é. Ok, então, se você enfrentar medos um pouco de cada vez, medos e desafios, e fizer isso voluntariamente, então você se torna mais do que quem você é, ok? Agora vamos reformular isso em linguagem arquetípica e transformá-lo em uma espécie de máximo. Então, se você quer se tornar tudo o que poderia ser, então você olha para o próprio abismo, que é o lugar mais escuro que você pode possivelmente contemplar. Isso seria o terror da mortalidade, insanidade, sofrimento e malevolência, todos esses. Seria como olhar para o inferno, eu suponho, até certo ponto. E então, ao fazer isso voluntariamente, você convoca a parte mais forte de si mesmo para responder. E a parte mais forte de si mesmo é simbolizada como o pai adormecido aninhado dentro da fera. E então, a verdade fundamental, quando você olha para um abismo, é que você não vê o abismo. Se olhar por tempo suficiente, é como a resposta para o enigma de Nietzsche. Se você olhar por tempo suficiente para o abismo, então o abismo olha para você é como bem. Se você olhar por tempo suficiente para um abismo passado, quando o abismo olha para você, você vê quem você poderia se tornar, na forma das grandes figuras ancestrais, aninhadas dentro da catástrofe da vida, e então você pode se juntar a eles, por assim dizer. Você pode incorporar isso e se tornar mais forte, e você faz isso, em parte, ao assumir o desafio voluntariamente, e isso te informa por que você aprende quando assume desafios voluntariamente, mas você também faz isso como consequência da transformação psicofisiológica, porque quando você se coloca em situações desafiadoras, digamos que o abismo é o arquétipo da situação desafiadora final, então você ativa novos genes em seu sistema nervoso e em seu corpo que codificam para novas proteínas e você constrói novas estruturas dentro de você. Nada disso acontece sem a demanda imposta a você por enfrentar o terror total da vida. E então eu diria que o terror total da vida é algo como a realidade do sofrimento e da morte, e a presença sempre presente e sempre iminente de malevolência em seu próprio coração e no coração de outras pessoas. Então é o mal e o sofrimento. E confrontar isso é realmente bem, você arrisca a cegueira ao confrontar isso, essa também é uma história muito antiga. Você arrisca danificar a sua visão. Mas se você fizer isso de maneira direta, então você descobre quem você poderia ser como consequência e quem você poderia ser. É a solução para a malevolência e o sofrimento. Nietzsche disse: Deus está morto e nós o matamos. Nunca encontraremos água para lavar o sangue. O mais sagrado que criamos morreu por nossas mãos. E ele via isso como uma catástrofe, pois era muito inteligente e sábio, mas cometeu um erro real. Eu acredito, e ele postulou, que por causa desse colapso de valores, esse colapso precipitado do valor que unifica todos os valores, ou que é a pré-condição para todos os valores, estaríamos perdidos. Ele certamente sentiu que cairíamos no niilismo ou que seríamos presas da idolatria comunista em particular, o que ele previu exatamente como Dostoiévski fez. Mas então ele também disse que a solução para isso seria que o super-homem teria que aparecer, o Ubermensch, e ele seria o homem que pode criar seus próprios valores. E tanto Freud quanto Jung estavam interessados nessa ideia. Freud de forma mais periférica, mas Jung de forma mais consciente. Parte do que Jung buscava entender era: podemos criar nossos próprios valores?
E a resposta que ele encontrou foi: não, isso não é possível. E por quê? A questão é, por quê? Para psicanalistas, somos dominados por fantasias, espécies de personalidades autônomas que habitam nosso subconsciente, imaginação e sonhos, nos possuindo às vezes o espírito da raiva, da luxúria, da inveja. Esses antigos deuses que nos possuem e esses valores e tentações e impulsos que nos acometem e que não conseguimos controlar, eles fazem parte da nossa natureza autônoma e por terem essa autonomia, e isso seria a autonomia das emoções e a autonomia das motivações e até mesmo a autonomia do espírito que une as motivações. Porque não sabemos, por exemplo, no espírito do jogo, por exemplo, o jogo é um instinto. O jogo integra motivações básicas em uma unidade superior, mas é um instinto. Jung percebeu rapidamente que não conseguimos criar nossos próprios valores, e isso vem em parte dele. Tropeçando no problema da complexidade, né? Então, o mundo é simplesmente complexo demais para nós gerarmos nossos valores no período de uma única vida, a partir do zero, autonomamente. Não importa o quanto sejamos super-homens, sim, e em parte a razão pela qual isso é impossível é bem, ok? Então gere seus próprios valores. O que diabos você vai fazer com sua esposa, ou seu marido, ou seu amigo lá? O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente viver pelos seus valores, de repente, bem. É isso que os pós-modernistas estão exigindo agora, né? Os tipos radicais, é como o meu jogo. Certo, minha identidade é o que digo ser a cada momento, sem negociação. Pois eles têm 2 anos e quero dizer isso. Quero dizer isso, quero dizer isso, quero dizer isso, quero dizer isso tecnicamente. Quero dizer, uma das coisas que aprendi em parte lendo Freud, Freud tinha essa ideia de fixação no desenvolvimento. E ele notou em seus clientes e pacientes que as pessoas ficavam presas em um nível de desenvolvimento. De repente, ao conversar com um adulto, eles pareciam ter 4 anos. E eu aprendi a ver isso nos meus clientes e nas pessoas com quem falo. Eu faço isso se elas me irritam. Quem é você? Ah, entendi, uma garota malvada de 13 anos. Ok, vamos lá. Eu sei com quem estou falando agora. E essas identidades solipsistas totalitários têm 2 anos de idade. E crianças de 2 anos são muito governadas pela emoção. Elas são completamente incapazes de negociação. São egocêntricas porque impõem sua visão de mundo. Elas não têm noção alguma de brincadeira negociada e acreditam que sua identidade é 100% gerada por elas, dependendo do que sentem de momento a momento, o que é exatamente como um bebê de 2 anos opera, e a maioria deles é socializada para sair disso até os 4 anos, e aqueles que não conseguem passam por um tempo muito sombrio depois disso. E acho que temos muitas pessoas assim agora, porque as telas interferiram no jogo de fingir e na negociação, e porque os pais edipianos e os sistemas sociais permitiram um tipo de narcisismo imaturo que se manifesta nessas reivindicações absurdas sobre identidade. Isso faz parte de criar seus valores. Posso ser qualquer sexo a qualquer momento. Tudo bem, mas como as outras pessoas devem lidar com isso se não sabem o que fazer? Não importa, elas têm que fazer exatamente o que eu quero. Boa sorte com isso, você e seu super-homem, seu Ubermensch, com seus próprios valores. E isso também mostra por que os liberais, especialmente a maioria dos terapeutas, estão errados de forma fundamental. Você pode pensar na identidade e na própria sanidade como uma espécie de arranjo psicológico interno, sabe? Então você tem seu ato junto, é meio que no seu cérebro ou na sua psique, e você está dizendo, e há pessoas insanas ao seu redor, mas você está dizendo, é como, isso não está realmente certo, está meio certo, mas você sabe, você está dizendo, se você é um parceiro recíproco em seu casamento, você está dizendo se você tem 3 ou 4 amizades que conseguiu manter porque pode agir reciprocamente, e a sanidade é realmente o equilíbrio entre você e sua esposa, ou marido, e então você e sua esposa, ou marido e seus amigos, ou você e sua esposa e seu marido,
ou seu marido e seus filhos e seus amigos e sua família maior. E essa coisa aninhada sobre a qual já falamos. É como se não pudesse haver sanidade sem isso, pois essa é a definição de sanidade e também é coletiva. Por isso, o reino de Deus está em você e ao seu redor. Sim, é como ter uma psique harmoniosa, mas dançar sozinho ao som de uma música que só você ouve. Isso não é útil. Isso exige um elemento comunitário ativo. E então, se você é sensato, seu casamento é sensato, e você tem relacionamentos sensatos com seus filhos, tem relacionamentos sensatos com seus amigos, e você é um bom funcionário ou chefe, e é um participante no mundo cívico, e tudo isso está embutido nesta hierarquia que tem o espírito no topo que permite que essa reciprocidade funcione. Qual é a sua opinião sobre o livro, o filme Clube da Luta? Eu achei Clube da Luta profundamente fascista de uma maneira muito interessante. Quero dizer, eu estou dizendo isso de alguma forma, de maneira displicente. Embora eu realmente tenha gostado do filme, eu também acho que era fascista porque era uma celebração da força. Fascista como o Homem de Ferro, mas também uma exploração interessante da ideia de desenvolver a sombra. Acredito que, se homens não se tornam conscientemente perigosos, acabam inconscientemente perigosos. Por isso, é melhor ser conscientemente perigoso, algo que todo homem deveria almejar. Então você deve ser alguém com quem ninguém vai mexer agora. Mas então você deve manter isso sob controle, certo? Primeiro de tudo, você deve ser inofensivo e ingênuo. Então você é uma criança, então você deve desenvolver sua capacidade de ser perigoso. Então você deve trazer essa capacidade de ser perigoso sob controle. Então isso te faz um homem, na minha opinião. Eu era muito pessoa pequena nas minhas aulas e também muito falante, o que pode não ser uma grande surpresa e um tanto provocativo. E então, sabe, e eu era bastante empurrado, porque todo mundo é empurrado, e minha arma era ser falante. E era uma arma bastante eficaz, embora tendesse a dar errado, porque, sabe, se você é realmente, efetivamente falante com pessoas grandes e desagradáveis, então elas tendem a responder de uma maneira fisicamente negativa, e então esse tipo de coisa estava acontecendo comigo bastante, né? Mas eu estava bastante orgulhoso do fato de que eu era. Eu tinha algum poder intelectual e... Foi então, na minha 20 anos, quando aprendi sobre alguns dos perigos disso, porque eu comecei a ler parte do Paraíso Perdido de Milton e a entender o perigo da intelectualidade. E o perigo da intelectualidade, pelo que posso dizer, é que tende para o orgulho e a arrogância. E também tende a se apaixonar por suas próprias produções. E isso é, na verdade, Lúcifer. Em Paraíso Perdido, isso é Lúcifer. Lúcifer é o intelecto apaixonado por suas criações, que acredita não haver nada além do que pensa. Essa é a mentalidade totalitária. Temos um sistema completo e achamos que sabemos tudo. E vamos implementá-lo e isso trará o paraíso na Terra, certo? Essa é a mentalidade totalitária. E isso está associado com a arrogância intelectual. E ao mesmo tempo, outra coisa estava acontecendo comigo. Então eu estava percebendo isso. Comecei a entender o que isso significava. E também percebi que a vida era mais do que apenas intelecto. Eu fumava e bebia muito, pesava uns 59 quilos e não estava em boa forma. E, eu tinha muitas coisas para fazer quando fui para a pós-graduação, para me recompor. Ao mesmo tempo, eu tentava entender por que as coisas tinham dado tão errado com o mundo. Sua encapsulação na Guerra Fria, e qual papel eu poderia estar desempenhando nisso se houvesse algum, ou qual papel qualquer um de nós estava desempenhando nisso. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando em uma prisão apenas um pouco. Eu trabalhei com este psicólogo louco. Ele colocava piadas em testes de múltipla escolha e era bem excêntrico. Mas eu gostava dos cursos dele. Ele dava aula de criatividade, era psicólogo prisional e por algum motivo gostava de mim, talvez por eu ser excêntrico também.
Ele me convidou algumas vezes para ir ao presídio de segurança máxima de Edmonton, o que fiz e foi uma experiência interessante, pois eu tentava descobrir qual papel o comportamento de cada indivíduo tinha na patologia do grupo. Era algo assim. E eu fui lá e conheci um cara pequeno, menor do que eu. Eu era um pouco maior naquela época e ele era um cara bastante inofensivo. E o que aconteceu foi que eu estava neste ginásio. Parece uma prisão de ensino médio, o que é realmente bastante revelador na minha opinião. E havia todos esses monstros lá, levantando pesos. E, eles eram monstros. Eu me lembro de um cara, ele estava tatuado em todos os lugares. E ele tinha, uma enorme cicatriz correndo pelo meio do peito dele. Parecia que alguém tinha acertado ele com um machado. E, sabe, eu estava lá. E eu tinha essa capa estranha que costumava usar, que comprei em Portugal, e algumas botas que combinavam com ela. Sim, era como uma capa de Sherlock Holmes de 1890, o que fazia sentido, já que a vila ficava no alto de uma colina e parecia mesmo daquela época. Era uma cidade murada na colina. Eles vendiam essas coisas e acho que o estilo não mudou desde 1890. Achei legal e usei, talvez não tenha sido o mais adequado. Vestuário conservador. Para usar se você vai vestir, se você vai para uma prisão de segurança máxima. De qualquer forma, eu estava no ginásio e o psicólogo saiu e só Deus sabe. Quero dizer, era assim que ele era e todos esses caras vieram até mim, sabe? E eles estavam oferecendo para trocar suas roupas de prisão pela minha capa e era como se estivessem me fazendo uma oferta que eu não podia recusar, sabe? E então eu realmente não sabia o que fazer. E então esse pequeno cara disse algo como que o psicólogo me enviou para vir e te levar embora ou algo assim. E então eu pensei, bem, melhor esse pequeno cara do que todos esses monstros. Então saímos do ginásio por algumas portas, como portas de escola. Saímos do ginásio para o pátio de exercícios, acho. E estávamos andando e ele estava falando comigo e parecia um cara meio inofensivo. E então o psicólogo apareceu na porta e nos chamou de volta, ok? E então, o que foi meio alívio. E então eu entrei no escritório dele e ele disse, sabe aquele cara com quem você saiu no pátio? E eu disse sim, ele disse. Ele pegou 2 policiais à noite, os fez ajoelhar e atirou na cabeça deles enquanto imploravam por suas vidas. E eu pensei, isso é. Veja, o que era tão interessante é que ele era tão inócuo, certo? Porque você esperaria que alguém assim fosse bem diferente de você, e não como alguém inofensivo que conheceu. Você queria que o cara fosse meio lobisomem, meio vampiro, para perceber logo que era um assassino frio e calculista. Mas não, ele era esse tipo de cara ineficaz, que certamente não era ineficaz se você desse a ele um revólver em vantagem. Isso me fez pensar. Isso me fez refletir sobre a relação entre ser inofensivo e perigoso. Depois conheci outro cara lá. E então, 1 ou 2 semanas depois, ouvi dizer que ele e um amigo dele haviam segurado outro cara e pulverizado sua perna esquerda com um cano de chumbo, apenas pulverizado. E o motivo disso era que eles pensavam que ele era um informante e talvez ele fosse. E isso. Naquela vez eu fiz algo diferente em vez de ficar chocado e horrorizado com isso. Apesar de eu estar, pensei como você conseguiria, pois não achava que eu conseguiria. Ei, não imaginei ter pensado nisso. Havia uma diferença clara entre eu e essas pessoas. E então eu passei cerca de 2 semanas tentando ver se eu poderia descobrir em quais condições eu poderia fazer isso. Que transformação psicológica eu precisaria para conseguir fazer isso? Isso foi um exercício meditativo. Vamos dizer que em apenas 10 dias percebi que não só eu poderia fazer isso, como seria bem mais fácil do que pensava. Foi aí que a barreira entre eu e o que Jung chamou de sombra começou a se desfazer, o que também foi muito útil, pois comecei a me tratar como uma entidade um tanto diferente, porque até aquele ponto eu não estava ciente, sabe? Porque eu pensava que era um bom cara. Não tenho motivo para pensar isso, pois você só é uma boa pessoa se realmente se esforçar muito. Caso contrário, não é. Não é fácil. E então,
Você provavelmente é um cara moderadamente ruim, e isso está longe de ser um cara absolutamente horrível, mas também está longe de ser um bom cara. Então, mas eu tive um pouco mais de respeito por mim mesmo depois disso, porque também entendi que havia um elemento monstruoso na psique humana que você precisava respeitar e que era parte de você que deveria se considerar, de certa forma, como uma arma carregada. É muito útil ao redor de crianças. Se considerar como uma arma carregada, porque ao redor de crianças você é uma arma carregada. E as terríveis experiências que muitas crianças têm com seus pais são um testemunho disso. De qualquer forma, na mesma época, não sei como essas coisas estavam relacionadas, acho que era porque eu tentava descobrir quem eu era e como isso poderia ser resolvido. Comecei a prestar muita atenção ao que eu estava dizendo. Não sei se isso ocorreu de forma voluntária ou não, mas senti uma divisão surgindo na minha psique. Já tive alunos dizendo que sentiram o mesmo após ouvirem parte do material que descrevi para vocês. Mas se dividiu em dois, vamos dizer. E uma parte era, vamos dizer, o velho eu que falava muito e que gostava de discutir e que gostava de ideias. E havia outra parte que estava observando essa parte, tipo, apenas com os olhos abertos e julgando de forma neutra. E a parte que estava julgando de forma neutra estava observando a parte que estava falando e dizendo: essa não é a sua ideia. Você realmente não acredita nisso. Você não sabe do que fala, isso não é verdade. E eu pensei, isso é realmente interessante. Então agora e isso estava acontecendo com tipo 95% do que eu estava dizendo. E então eu realmente não sabia o que fazer. Eu pensei, ok, isso é estranho. Então talvez eu tenha fragmentado e isso simplesmente não é bom de jeito nenhum. Quer dizer, não era como se eu estivesse ouvindo vozes ou algo assim. Quer dizer, não era assim. Era, bem, as pessoas têm várias partes. Tive esse estranho dilema. Qual dessas duas coisas sou eu? É a parte que está ouvindo e dizendo, não, isso é bobagem, isso é uma mentira. Você está fazendo isso para impressionar as pessoas. Você está apenas tentando ganhar a discussão, sabe? Fui eu, ou foi a parte que estava cuidando dos meus negócios verbais normais e eu não sabia, mas decidi ir com o crítico e então o que eu tentei fazer, o que aprendi a fazer. Eu acho que era para parar de dizer coisas que me deixavam fraco. E agora, quero dizer, ainda estou tentando fazer isso porque estou sempre sentindo quando falo se as palavras que estou dizendo estão me alinhando ou me desmontando. E eu acho que o alinhamento, eu realmente acredito que o alinhamento eu acho que alinhamento é a maneira correta de conceituar isso. Porque eu acho que se você diz coisas que são tão verdadeiras quanto você pode dizer, digamos, então elas vêm das profundezas dentro de você. Porque não sabemos de onde vêm os pensamentos. Não sabemos quão profundamente em sua subestrutura os pensamentos emergem. Não sabemos quais processos de alinhamento fisiológico são necessários para você falar a partir do núcleo do seu ser. Não entendemos nem conceituamos isso, mas acredito que você sente. E aprendi um pouco disso lendo Carl Rogers, a propósito, que é um ótimo clínico, mas, de qualquer forma, decidi que começaria a praticar não dizer coisas que me fariam fraco. E o que aconteceu foi que eu tive que parar de dizer quase tudo o que eu estava dizendo. Diria que 95% disso foi um grande choque ao acordar. E eu quero dizer, isso foi ao longo de alguns meses, mas é um grande choque acordar e perceber que você está praticamente morto. É um choque? Você sabe, e você pode pensar, bem, você realmente quer que tudo isso queime? É como? Bem, não sobrou nada além de uma pequena casca, 5% de você. É como, bem, se esses 5% são sólidos, então talvez seja exatamente isso que você quer acontecer. Israelitas vagam pelo deserto. O que ocorre? Bem, a mesma coisa aconteceu com eles como está acontecendo conosco. Eles estão adorando falsos ídolos e estão sendo tentados. E não é de se admirar que estejam sendo tentados, porque enquanto estão no deserto, parece que não está indo tão bem. Não é de se admirar que estejam tendo uma crise de confiança, sabe?
e talvez estejam ansiando pelos velhos tempos e não estão tão certos de que o Deus que os informou que ser sujeitos à tirania estava errado, porque agora aqui estamos nós no deserto. E então eles faltam fé. E é compreensível. Apesar de ser compreensível e uma das partes difíceis da história, o que Deus faz ao ouvir suas reclamações? Ele envia cobras venenosas para mordê-los. Acho isso bem brutal. Sabe? E esse é o tipo de coisa que faz o ateu técnico recuar sobre as concepções de Deus no Antigo Testamento. É como, não é exatamente o que você esperaria, em certo sentido, de um ser todo misericordioso. É como você tem esses pobres israelitas. Primeiro de tudo, eles estavam na tirania. Depois tiveram que partir e atravessar o Mar Vermelho. Agora eles têm vagado pelo deserto, e isso não é bom, e então sua melhor solução é enviar um monte de cobras para mordê-los. Mas você pensa bem, você sabe, mesmo se você está no deserto após uma tirania e você perde a fé, então as cobras vão te morder, certo? Porque é isso que acontece, porque se você está, sabe, em uma pequena analogia do inferno e você perde sua fé, isso vai piorar ou melhorar? E a resposta é: bem, eu tenho motivo para perder minha fé. É como justo o suficiente. Não é essa a questão. O que acontece se você perder? Ou você começa a procurar fé nas direções erradas, e a resposta é: o inferno fica um pouco mais profundo. Uma das coisas que mais me assustou. Estudei atrocidades por muito tempo e percebi que o inferno é um poço sem fundo, porque sempre há algo ainda pior que pode ser feito para agravar a situação. Ok, cobras venenosas. Agora os israelitas não só estão perdidos, mas também sendo mordidos por elas. E você sabe, há um eco da serpente no jardim do Éden nessa história. E então, finalmente, os israelitas, eles ficam meio cansados de serem mordidos pelas cobras. Eles vão até Moisés e dizem: você que está próximo de Deus poderia pedir para ele afastar as cobras? Talvez assim nos comportemos melhor. Moisés responde: tudo bem, vou ver o que posso fazer. E ele vai e tem uma conversa com Deus, o que não é uma questão trivial, e Deus não faz o que você esperaria, porque o que você esperaria, e isso até funcionaria em termos de tornar a narrativa compreensível, você pensaria: tudo bem, pessoal, vocês foram mordidos o suficiente, não mais cobras, mas isso não é o que acontece. Acho que isso não acontece, porque não tem como eliminar as cobras. Acho que é por isso que tem uma cobra no Jardim do Éden. Não dá para se livrar delas. Você precisa aprender a lidar com elas. É mais isso. Ou talvez seja melhor aprender a lidar com as cobras do que habitar um mundo onde não há perigo. Talvez seja algo assim. Eu não sei. De qualquer forma, Deus diz algo surpreendente e muito interessante para um psicólogo clínico. Ele diz a Moisés para moldar uma serpente em bronze e erguê-la em um cajado. E o cajado me parece ser uma referência ao cajado de Moisés. Esse cajado de Moisés é como algo que você põe no chão para se orientar. É o cajado de Deus, um axioma, talvez como a árvore da vida. É como aqui estou eu, é um ponto central. É isso. Você coloca a cobra no cajado, símbolo da cura, certo? O símbolo médico de cura, cajado com cobras. É um símbolo de transformação, pois as cobras trocam de pele e renascem. Por isso são vistas como agentes de transformação. Tudo isso está oculto nesse símbolo. Deus manda os israelitas olharem para a cobra na haste. Assim o veneno não os afeta mais. Li isso como clínico e achei interessante, pois nas escolas de psicoterapia dos últimos 100 anos, aprendemos que se as pessoas enfrentam voluntariamente o que temem e evitam, elas melhoram. É curativo e então essa é a mensagem ali. É como, bem, se algo está te aterrorizando. Preste mais atenção nisso. E é isso que você ensina às pessoas na psicoterapia. Quer dizer, existem várias técnicas de psicoterapia, mas a exposição provavelmente é
A técnica cardinal consiste em identificar o que você evita e incentivá-lo a confrontar isso voluntariamente. Isso ajuda, pois ao enfrentar medos ou repulsas, especialmente de forma voluntária, você pode melhorar, já que isso pode representar até mesmo o futuro indeterminado. Elas não ficam menos assustadas. Elas ficam mais corajosas. Isso é diferente. Não é que elas se acostumem e percam o medo. Algo parecido ocorre, mas não exatamente assim. O que realmente acontece é que elas descobrem que há muito mais nelas do que pensavam. Parte da razão pela qual minhas palestras, eu diria, têm sido bem-sucedidas no grau que têm sido, é porque as pessoas as acham encorajadoras. E isso realmente parece funcionar como parece ser positivo, porque não é necessariamente uma boa notícia. Bem, parece ser, quero dizer, não é necessariamente o caso de que seria o caso, sabe? Porque poderia ter sido que eu teria dito coisas encorajadoras para as pessoas. Há mais em você do que aparenta, e você é capaz de mais do que está exigindo de si mesmo. E sabe, se você assumisse sua responsabilidade e enfrentasse as coisas que está tentando evitar, sua vida seria mais rica e melhor, para você e para todos ao seu redor. E o resultado disso poderia ter sido que milhares de pessoas viriam até mim e diriam, sabe, eu dei o meu melhor e o seu conselho é realmente horrível e tudo está bem, sério. Eu assumi essa responsabilidade e isso simplesmente me esmagou e estou muito pior do que antes. E tudo ao meu redor foi para o inferno e tipo, muito obrigado, amigo, e isso. Não é como se fosse uma possibilidade completamente incompreensível, mas isso não parece ser o que acontece. O que geralmente acontece é que os jovens, em particular, mas não só, vêm até mim e dizem, olha, eu tenho tentado assumir mais responsabilidade e enfrentar as coisas que tenho evitado, e tudo está muito melhor. É como, ok, não é algo além de algo, então você se pergunta, bem, qual é o limite disso? Porque essa é a questão religiosa, fundamentalmente. É bem, se você assumisse toda a responsabilidade que pudesse assumir e enfrentasse tudo o que precisasse enfrentar, como você seria, quem você seria e como o mundo se transformaria ao seu redor. E, bem, se a resposta parcial é bem, se eu fizer isso um pouco, as coisas melhoram bastante, então a próxima pergunta pode ser, bem, e se você fizesse isso completamente? E eu não acho que isso seja possível em certo sentido, certo? É como você sabe. A perfeição é um horizonte que sempre recua, mas não é óbvio para mim qual é o limite superior disso. E certamente vemos pessoas, quero dizer santos, vamos dizer. É uma mãe e um Francisco em sua temporada que desafiam limites, coisas milagrosas acontecem ao redor deles, talvez literalmente ou quase isso, sabe? Para todos os efeitos. E isso é encorajador. Eu me despedaço por isso de várias formas, porque acho. Talvez seja possível assumir muita responsabilidade e se esmagar como consequência. Talvez isso seja um pecado de orgulho, quem sabe? É certamente possível. Mas minha experiência até agora tem sido que quando você vê as pessoas suportarem seu sofrimento nobremente, não há nada além de bom nisso. Isso é algo, então, quando você vê as pessoas assumindo mais responsabilidade e decidindo mirar alto e confrontar seu sofrimento honesta e diretamente, suas vidas melhoram e as vidas das pessoas ao redor delas também melhoram. E isso é muito estranho também, porque também significa que o caminho para menos sofrimento é através do sofrimento, certo? E isso é meio que seria esperançoso se o mundo fosse constituído dessa maneira. É como, bem, há sofrimento, como você piora isso, fugindo, como você melhora isso, confrontando, sim, mas é sofrimento, é como sim, mas está lá, lá está. Está ali. É uma pré-condição para existir. Você tem algo importante a fazer, o confronta e assim o transcende. Provavelmente é difícil. Talvez desejássemos que fosse diferente e talvez não. Não acho que a compaixão seja uma virtude moral incontestável.
E eu acho que uma das coisas terríveis sobre a nossa sociedade, uma das coisas mortais, edipianas sobre a nossa sociedade, é que colocamos a compaixão no lugar mais alto sem pensar. E a compaixão é para bebês. E eu realmente digo isso tecnicamente. Então imagine que sua ética era que você era 100% compassivo. Ok, então como você é? Bem, você é como uma boa mãe com um filho menor de 6 meses de idade, porque os bebês humanos nascem prematuros em algum sentido fundamental. O tempo médio de gestação para mamíferos do nosso porte seria de 2 anos. Nossos bebês nascem extremamente prematuros por motivos complexos. Uma delas é que existe uma corrida evolutiva entre a circunferência da cabeça do bebê e as dimensões do orifício pélvico, pelo qual o bebê tem que passar para nascer. Se a pelvis das mulheres fosse mais larga, não conseguiriam correr. E se fosse mais estreita, então a criança morreria, como muitas crianças morreram, certo? Quero dizer, a taxa de mortalidade ao nascer era abismal até cerca de, certamente 100 anos atrás. As cabeças dos bebês são compressíveis porque os ossos não estão totalmente formados ao nascer. E muitas vezes as crianças nascem e suas cabeças são em forma de cone, porque foram submetidas a tanta pressão durante o parto. Então realmente uma agulha estreita para passar o fio. Houve muita manipulação evolutiva para ajustar isso. Então, sabe, nossos bebês nascem incrivelmente indefesos. E eles são basicamente pré-natais, até que possam engatinhar. São cerca de 7 ou 8 meses. E então, antes disso, porque eles são tão completamente indefesos, tudo o que eles fazem deve ser considerado acima de qualquer reprovação moral e 100% correto. E então, se você tem um bebê que está chorando, que tem 6 meses ou 4 meses, seu trabalho não é julgar o bebê, punir o bebê ou disciplinar o bebê. É como se o bebê tivesse um problema. Toda a sua atenção deve focar em resolver esse problema. Ponto final. 100% é isso. E isso é ótimo para pessoas com menos de 6 meses, mas é mortal. É cada vez mais mortal à medida que a criança amadurece, porque esse tipo de abrangência total, eu farei tudo por você, também é o inimigo do desenvolvimento. Esse é o pesadelo freudiano completo. Freud apontou isso e sabia que era a patologia da época. A mãe edipiana. E é como sim, bem-vindo à era da mãe edipiana, porque é certamente o que vemos agora. E então, se você colocar compaixão no lugar mais alto, então é isso que você tem um estado de ser onde tudo é um bebê e a única marca da ética é a piedade. Agora Jung falou sobre concepções clássicas do que está no lugar mais alto. Deus governa com 2 mãos, misericórdia e justiça, como ele disse. Discriminação, e você sabe o quão ruim é a discriminação. É como não é. É diferenciação, é julgamento. É pôr tudo em seu lugar, priorizando o mais alto sobre o mais baixo. É formular um caminho para um desenvolvimento futuro. Sabe, uma mãe pode dizer, você está ótimo do jeito que está. Mas o que dizer para alguém que tem 10 anos? É como se você não estivesse bem como é. Tem muito a evoluir e provavelmente não está satisfeito aos 20 anos. É como se você fosse só parte do que pode ser. E se tudo for compaixão materna, digo isso simbolicamente, tudo é compaixão materna. Onde está o ímpeto para o desenvolvimento? E não há julgamento ali. Acho muito deprimente dizer a garotos de 18 anos, especialmente se estão infelizes, que eles já estão bem como são. Eles não estão em primeiro lugar, e ninguém pensa isso, nem eles mesmos. Eles não estão. Ninguém se importa com garotos de 18 anos mal funcionando assim. Sabe, mas você pode dizer com a mistura adequada de justiça e misericórdia, é como sim, sabe, você não é tão ruim para 18 anos, e você poderia ser muito mais e bom para você, e então você pode encorajar isso. E isso é o espírito da justiça. E isso é fundamentalmente um espírito patriarcal. É o encorajamento e o chamado para um desenvolvimento adicional. Tem que haver permissão para a imperfeição. Erro, também orientação para o objetivo e alcançar equilíbrio. Isso é parte do que a consciência faz,
julgando entre dois princípios superiores. Não são os únicos, mas não há solução final. Não basta dizer que somos todos compassivos e pronto. É como não. É um problema constante com seus filhos. Você está sempre se perguntando, eles cometem um erro. Quanto você os perdoa e quanto você diz, sabe, que tal você não fazer isso de novo? É muito constrangedor e terrível para você. Se repetir esse erro, sua vida será uma catástrofe. Você é velho o suficiente para descobrir. É como se liga. Quem ama mais a criança, quem diz que tudo está bem e que tudo que ela faz é lindo, mesmo não sendo, ou a pessoa que diz que você poderia fazer melhor e você sabe que a resposta é bem, é uma discussão constante entre esses dois pontos de vista, porque na sua relação consigo mesmo é como quanto você se perdoa, e a resposta certamente é zero. Não é zero. Ninguém pode viver sem ser capaz de se perdoar até certo ponto, mas pelo mesmo motivo você sabe que não quer se deixar fora do gancho por cada erro idiota que comete. Suponha que algo no trabalho esteja te incomodando e você precise se posicionar contra isso. E você conversa sobre isso com sua esposa para que você tenha a cabeça no lugar. Diga, eu tenho que dizer algo. Você vai lá, fala algo, tropeça e se sente estranho. Você observa a resposta e pode conseguir o que busca, ou não, mas aprendeu muito. Você aprendeu bem. Eu não sou tão coerente quanto poderia ser. Não sou tão bom em montar meus argumentos. Meu chefe é ainda mais filho da mãe do que eu pensava. Esse problema é pior do que imaginava, é realmente diferenciado. Agora o cenário é de alta resolução e você também, então, talvez esteja mais preparado para a próxima vez. A questão aqui, até certo ponto, não perca uma oportunidade de lidar com algo que se opõe a você, especialmente quando a objeção é pequena, porque isso é algo que você pode dizer bem, eu posso aguentar, é justo, você não quer transformar tudo em uma guerra. Eu costumo usar uma regra de 3. Se estamos interagindo e você faz algo que eu acho perturbador, eu noto, é como um potencial dragão se foi e eu deixo estar. E então, se você faz de novo, eu penso, assim, isso provavelmente não foi apenas situação, mas eu deixo estar porque ainda não é evidência suficiente. Mas se você faz uma terceira vez, então eu direi, ei, eu acabei de notar isso. E você dirá, não, isso não aconteceu. E eu direi, sim, não só aconteceu, mas aconteceu aqui, e eu não estou inventando isso, então tem algo acontecendo aqui. Como eu não estou ignorando, e podemos chegar ao fundo disso, e então eles virão com um monte de objeções sobre por que isso não é necessário. E você empurra essas objeções de lado, e eles virão com mais algumas objeções, e você empurra essas de lado, e então geralmente eles ficarão bravos, ou irão às lágrimas, e se você empurrar isso de lado, então você pode ter uma conversa, certo? E então você pode resolver o problema, mas, cara, você tem que ser um monstro, porque, primeiro de tudo, você precisa de 6 argumentos sobre por que suas objeções não vão te parar. E então você não pode ser intimidado pela raiva, e você não pode ser inundado por compaixão pelas lágrimas. Assim, você pode conversar, mas as pessoas não fazem isso, não resolvem os problemas. E eles acabam se acumulando, certo? Se acumulados por 15 anos de relacionamento, acabam gordos, feios e no tribunal de divórcio. Então isso não é um bom resultado. Se há algo que você quer, você precisa de cerca de 5 argumentos sobre por que você quer isso. Porque a probabilidade de a pessoa que está contra você ter 5 argumentos sobre por que você não deveria ter isso é muito baixa. Eles provavelmente não refletiram o bastante. No exercício de autoria futura, você também precisa articular os motivos de todos os objetivos que surgem da sua visão do futuro. Então, é perguntado, por que seria bom para você? Por que seria bom para a sua família? Por que seria bom para a sociedade em geral? Isso já te dá 3 níveis de argumentação. Se você tiver isso bem detalhado e ligado a outros objetivos importantes, será difícil debater com você, pois as pessoas geralmente não possuem tantos níveis de explicação ou objeção. E isso também é muito útil em relação à sua própria mente, porque se você quer fazer algo que é difícil e que requer energia, muitos subsistemas diferentes em sua mente vão levantar objeções. É como, talvez isso não seja o que você deveria estar fazendo agora.
Talvez você devesse estar lavando a louça, ou aspirando, ou assistindo televisão, ou olhando o YouTube. Se você é astuto, ao tentar algo difícil, seu cérebro oferece outra tarefa também difícil, mas menos, para justificar não fazer o que deveria, já que está ocupado com algo útil. E se você ceder a essa tentação, o que muitas vezes acontecerá, então ela vence, e porque vence, recebe um pequeno estímulo de dopamina e fica mais forte. Tudo que você deixa vencer, o argumento interno aumenta. Tudo que você permite ser derrotado diminui, pois é punido. Ela não consegue do seu jeito. Então lembre-se, não pratique o que não quer se tornar. O você que surge como consequência do seu último desastre é tudo o que você era antes, mais algo mais, e isso realmente constitui o que você pode descrever como progresso mensurável, certo? E esse é outro argumento contra o relativismo moral, porque se você pode fazer tudo o que podia fazer antes e pode fazer algumas coisas a mais, podemos simplesmente definir isso como melhor. Não é uma má definição, e então temos uma melhora. É como se o que você está tentando fazer é diferenciar o mundo. Diferenciar-se significa que, a cada revolução, esperamos que ambas ocorram. A lição é: faça isso por vontade própria, talvez agora. Não espere que isso aconteça de forma catastrófica. Mantenha seus olhos abertos. Se algo der um pouco errado e você puder, conserte. Não diga não, isso não importa. Talvez isso importe, talvez seja importante, talvez seja do que você deveria ser feito. Talvez seja disso que o mundo deveria ser feito. E se uma parte de você está dizendo que isso importa, o que isso significa é que essa parte está dizendo que há algo lá com o qual você precisa se envolver. Isso é o que significa para algo importar. Eu realmente tiro um chute de a palavra importar, porque tem esses dois significados estranhos, certo? Há a importância de que tudo é feito. Que os materialistas pensam que tudo é feito e isso é apenas matéria morta. E então há a matéria da qual a vida é feita, que é o que importa. E de vez em quando você está passando pela vida e algo importa, está chamando por você, e esse é o mundo não revelado, tentando se revelar para você, e tudo que você tem que fazer é permitir que ele se revele para você. E então talvez o que aconteça é que uma pequena mudança de forma é tudo que tem que acontecer, para você não ter que queimar até o maldito ovo e chocar. Você sabe, como um recém-nascido, talvez você possa apenas consertar um pouco de algo que deu errado com você, e então você pode passar por uma sequência de micromortes contínuas, em vez de esperar pela maldita catástrofe que pode te mandar tão para baixo que você nunca se recuperará. E tudo que você tem que fazer é prestar atenção ao que importa, e todo o seu sistema nervoso está fazendo isso por você. Você tem um objetivo. Algo acontece, isso importa. O que fazer? Conserte. Envolva-se. É por isso que está chamando você como se importasse. Está dizendo que há uma parte indeterminada do mundo aqui que quer se manifestar em um ser totalmente articulado e está chamando você para fazer isso. E se você ignorar, então acumula e se acumula, se transforma no dragão do caos. E então espera até que você não esteja no seu melhor e então te devora, e essa é a alternativa, então parece um plano ruim. Nos rituais mesopotâmicos, os mesopotâmicos encenariam o colapso do reino no caos, essencialmente no festival de Ano Novo. É o que acontece ao fazer resoluções, pois é uma degeneração. Nossa tendência a resoluções de Ano Novo virou um ritual degenerado. E eu não quero dizer que é ruim, quero dizer que é o remanescente de algo muito mais grandioso. A ideia era que uma vez por ano, os mesopotâmios levavam seu imperador para fora da cidade murada, faziam-no se ajoelhar e removiam suas roupas de rei. Eles o golpeavam com uma luva, se não me engano era o padre, e então
Eles o faziam relatar todas as maneiras pelas quais ele não estava sendo um bom imperador naquele ano. Ele não era um bom Marduk porque era quem deveria ser na Terra. Esse é o homem com olhos ao redor da cabeça, que fala palavras mágicas e transforma caos em ordem. É isso que o imperador deve fazer. A pergunta seria: ok, você é o imperador, mas tenha humildade, pois não é Deus encarnado. Você provavelmente cometeu alguns erros. Você consegue pensar em alguma maneira no último ano em que não aproveitou todas as oportunidades possíveis para pegar um pouco de caos sobrando e transformá-lo em ordem habitável? Isso é algo importante para refletir, pois ao fazer uma resolução de ano novo, mesmo sem perceber, você pensa em como pode ser uma pessoa melhor no próximo ano. Você pode imaginar a inundação, e então você pode se endireitar, e então você pode se preparar para isso. E isso significa que talvez você possa afastá-lo, mas também significa que talvez, mesmo que você não o afaste, você possa aguentar. E essa é realmente a história de Noé, porque o que acontece com Noé é que ele pode ver que as coisas não estão boas e que há uma inundação chegando e Deus talvez esteja deixando ele saber. E diz na história que Noé andava com Deus. Lembre-se, foi isso que Adão fez antes de ficar todo autoconsciente sobre a coisa toda. Ele andava com Deus. Falaremos mais sobre isso na próxima vez. Mas o que isso talvez signifique é porque Noé era reto e ele se organizou e seus relacionamentos familiares eram bons, porque também diz isso que suas antenas estavam funcionando. E ele conseguia ver um pouco mais longe no futuro do que alguém cuja visão estava completamente obscurecida pela névoa e pelo caos. E ele percebeu que as coisas não iriam bem, e então ele se preparou para isso. E por que ele se preparou para isso? Bem, então as coisas realmente foram muito bem para Noé, mesmo que o dilúvio tenha vindo. O mesmo vale para a sua vida. Há dilúvios chegando, pode ter certeza disso. Isso é totalmente certo. Alguns serão pessoais, outros familiares. Alguns serão sociais, políticos e econômicos. É como se eles fossem ser catástrofes para você, ou se você vai superá-los, se você vai se preparar bem. A primeira questão pode ser bem. Você tem seu ato junto o suficiente para vê-los chegando, com aviso prévio suficiente para que você possa tomar as medidas adequadas. Talvez apenas para desviar, talvez apenas não vá onde a inundação vai estar. Isso é simples, mas talvez você não tenha esse luxo, certo? E então vai ser uma catástrofe. Talvez alguém na sua família vá ficar muito doente, certo? E talvez haja apenas um pequeno caminho através disso, que tudo não desmorone. Não termina em divórcio, não termina em morte, não termina em tristeza, não termina em catástrofe, mas a margem de erro é reduzida praticamente a zero, e cada imperfeição que você traz para essa situação é para aumentar a probabilidade de que essa tragédia se transforme em algo indistinguível do inferno. E isso está chegando, está vindo em sua direção. Absolutamente, certamente. Você pode pensar que já que está vindo, o melhor é se preparar para que quando chegar, seja o menos terrível possível. Se as pessoas fizessem o que pudessem para falar a verdade e prestar atenção, então talvez a tragédia que faz parte da vida não teria que se deteriorar no inferno insuportável que não precisa fazer parte da vida. E talvez pudéssemos realmente tolerar a tragédia, ou talvez pudéssemos até superá-la, ou talvez pudéssemos até mitigá-la, sabe? Porque fazemos esse tipo de coisa o tempo todo, e então é sempre uma questão em aberto. E Eliade colocou isso muito bem. As inundações são a consequência do fato de que as coisas se desmoronam? Ou as inundações resultam do fato de as pessoas cometem erros que sabem que não deveriam cometer e cometem mesmo assim? Eles pecam, certo? E isso é errar o alvo, certo? Porque isso é um termo de arco e flecha, pecar. E isso significa que talvez eles nem mesmo especifiquem o maldito alvo. O que realmente significa que você não vai acertar a menos que o especifique ou tendo especificado. Eles simplesmente dizem, que se dane, não é tão importante. É como você tem que ter cuidado quando diz algo como que se dane, não é tão importante.
Porque uma das coisas que pode acontecer com você se você disser que se dane, não é tão importante. É que você pode realmente acabar no inferno por um período de tempo bastante prolongado, ou talvez pelo resto de sua miserável existência. Porque as pessoas realmente existem lá, eu as vi, e quando você está lá, não é truque nem simples para sair do inferno, e então pode ser importante que as coisas que importam sejam abordadas. É importante que você faça o possível para caminhar com Deus. Como eu disse, falaremos mais sobre isso na próxima vez. E pode ser que seja assim que você constrói uma arca e é protegido do dilúvio, mesmo que a maldita coisa venha. E a questão é, ela virá.